Boa noite, irmãos. Aqui quem fala é Pastor Hélio. Somos aqui da Igreja de Interlagos. Hoje é dia 29 de setembro de 2023. Agora são precisamente 20 horas e 1 minuto. E nós estamos aqui na Escola da Doutrina Bíblica. E hoje nós vamos fazer uma mesa redonda, né? O pastor Weber, a irmã Eliette, o pastor Valdo e eu, tá bom? Queria que você soubesse que nós somos uma igreja evangélica, né? Estamos atualmente somente aqui na internet, você pode nos encontrar lá no www.igrejadeinterlagos.com.br e lá você vai encontrar os nossos horários de culto. Temos culto na sexta-feira, e temos um culto também no domingo, às 18 horas no domingo, que é o culto da família. Aí você pode participar, se você quiser, fique à vontade. Quiser entrar em contato conosco também, lá no site você vai encontrar um localzinho lá que você pode fazer perguntas, que você pode se comunicar conosco, não tem problema nenhum, tá bom? Todos os nossos cultos são gravados, estão disponíveis no YouTube, no canal Igreja de Interlagos. E também temos o Facebook, temos também o Instagram. Você pode nos encontrar lá também, tá bom? E hoje nós vamos fazer uma mesa redonda e vamos falar sobre a lei, né? A lei do Velho Testamento e a obra de Cristo, tá bom? Então se prepare aí para ouvir coisas interessantes que talvez você não tenha ouvido ainda em outros lugares. Queria fazer uma breve oração. Quem vai orientar a nossa mesa redonda é a irmã Eliette, a Eliette Coelho, e ela vai fazer essa orientação e a gente vai participar juntos aqui. Fecha seus olhos. Deus querido, Deus amado, Senhor eterno, nós te agradecemos pela bênção de estarmos aqui, Senhor. Pedimos a tua proteção, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, que o Senhor nos abençoe com a tua presença. E, Senhor, nós queremos propagar o teu evangelho. Então, Senhor, dirige esta reunião e que nós possamos fazer o melhor para ti. Te agradecemos, Pai, pedimos a tua bênção sobre a Eliette, a sua família, o Valdo, a sua família, o Weber, a sua família, e a mim e a minha família. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. 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 Então, com você a palavra, Eliette. Bom, irmãos, originalmente, sexta-feira, ou é o culto da doutrina, ou o culto do alicerce bíblico, certo? E hoje seria o culto de doutrina bíblica. E nesses cultos de doutrina bíblica, geralmente a gente tece diferenças entre Jeová e o Pai, né? E hoje eu acho que não vai ser muito diferente disso. O que a gente se propõe a discutir hoje? Falar sobre a lei dada por Jeová. Então, a gente vai lançar uma pergunta que essa pergunta vai ser fulcral, né? Vai ser o centro do nosso debate. A lei de Jeová, ela é válida para os nossos dias ou não? Essa é a pergunta. Se ela é válida, para quem que ela é válida? Para quem? Ou não é válida para ninguém, ou ela continua sendo válida para todo mundo, né? Que a gente vê que tem algumas religiões, inclusive ditas evangélicas, como, por exemplo, os adventistas, que, de certa maneira, seguem a lei, né? Os judeus, logicamente, a maioria deles, né, seguem a lei, que também tem muita similaridade com o livro deles, né, o Torá. Então, essa é a proposta de hoje. O que acontece? Jesus, quando ele estava aqui na Terra, tem vários exemplos que mostram que Jesus seguiu a lei, né? E por que Jesus seguiu a lei? Ou o que aconteceu em Jesus que houve uma mudança de lei, né? E aí a lei não valeria mais depois de Jesus.
Então, isso que eu queria, assim, ocupar uns 15 minutinhos só para lançar, assim, alguns conceitos, algumas dúvidas até, né, para a gente poder discutir depois com os pastores. Então, eu queria que o pastor abrisse em Mateus 19, o verso 16 até o 21, tá? Que eu vou ler também, que hoje, como é mesa redonda, eu não preparei em separado. Então, eu vou ler daqui, Mateus 19, de 16 até o 21. É a parábola do jovem rico. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Né? Ele está se referindo aos mandamentos de Jeová. 18. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Por que, irmãos, esse jovem fez essa pergunta? Porque o jovem sabia que não era suficiente a lei de Jeová, né, para ele conseguir a vida eterna, que essa era a dúvida dele. Verso 21, disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Você vê que a história modificou, né? Ele teria que mudar o coração dele, se voltar para Jesus e seguir a Jesus. Aí ele ia ser perfeito. Então, o que a gente vê nessa resposta? Jesus, primeiramente, falou que ele esperava ouvir, né? Olha, você segue a lei e está tudo certo. Mas quando Jesus disse aquilo, o próprio jovem percebeu que não era suficiente aquela situação. E aí Jesus mudou o rumo da conversa. Você quer ser perfeito, você vai ter que fazer outras coisas. Então, Jesus já está mostrando aqui, irmãos, que essa lei que eles conheciam não é suficiente para alcançar a vida eterna. Agora, eu vou explorar uma outra coisa muito interessante que eu vi, irmãos. Está em Mateus 5, 17 e 18. Porque Jesus, quando ele estava aqui nesse mundo, nos 33 anos de vida que ele esteve aqui presente nessa terra, ele, como um judeu, ele cumpriu todos os mandamentos, né? Então, Mateus 5, 17 e 18, diz assim: Cristo veio cumprir a lei. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Olha que interessante, irmãos. Jesus aqui na terra, ele veio cumprir a lei. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota e nenhum tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Até aqui, 17 e 18. O que eu quero que vocês se detenham aqui, irmãos? Jesus veio falar assim: olha, não vai passar a terra, nem o céu, sem que tudo seja cumprido. Sem cumprir alguma coisa, sem consumar alguma coisa. Essa palavra que Jesus falou, irmãos, é uma palavra-chave, porque ela está a continuidade desse pensamento de Cristo. Eu queria que o pastor abrisse, está em Lucas 24, de 44 e 45. O que Jesus falou? Olha, essa lei, e não vai passar um jota, nem um tio, até que tudo seja cumprido, né?
Então, Lucas 24, verso 44, diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que isso quer dizer, irmão? Quando Jesus morreu, ele como que cumpriu tudo que estava escrito a respeito dele, né? Principalmente em Isaías, né? Que ele foi ferido pelas transgressões, moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sob suas pisaduras fomos sarados. Então, a lei se cumpre em Cristo, porque o objetivo principal, um dos objetivos da lei era um derramamento de sangue para remissão de pecado, e Jesus, quando ele morre na cruz, ele cumpre essa lei. Vocês entenderam? Então, o que acontece? O fim da lei é Cristo. Quando Cristo morre, a lei para os que são de Cristo se encerra, porque aí a lei de Cristo se transforma, o mandamento de Cristo se transforma, não nessas ordenanças, nesses juízos, mas se transforma em amor, quando Jesus fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus lá está dizendo: olha, toda aquela lei que vocês aprenderam não vigora mais, né? Mas depois, durante a discussão, irmãos, a gente vai ver que para algumas pessoas a lei de Jeová ainda vigora, tá? Então, eu vou só dar continuidade nesse pensamento, em Gálatas 3, verso 23, Gálatas 3, verso 23, ainda daqui a pouco eu já vou passar para vocês, que eu tenho várias coisas ainda para falar, senão eu vou ficar falando sozinha, e não é essa a intenção. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Então, vocês viram que Cristo foi o balizamento para a mudança da lei. Que agora, se estamos tendo fé em Cristo, nós estamos totalmente separados da lei. Então, esse é o preâmbulo que eu queria falar. Queria saber se alguém quer falar alguma coisa. Eu quero. Eu quero, sim. Só deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, ele é assim. Quando você leu, né, no texto, dizendo que Jesus veio para cumprir a lei, né? E você falou bem, né? O fim da lei é Cristo, né? Eu lembro muito de Romanos capítulo 6. Isso me faz lembrar Romanos capítulo 6. Por quê? Porque lá em Romanos, eu vou até abrir aqui e vou mostrar. Eu gosto muito desse texto, que está em Romanos capítulo 6, que ele começa a falar assim, né? Por quê?
qual é esse relacionamento que existe entre Jesus Cristo, né, e a lei? Eu entendo nesse texto essa justificativa aqui. Ele fala assim: não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Esse texto aqui, se a gente não tomar cuidado, as pessoas podem pensar de maneira errada. Essa palavra batizados em Cristo significa inseridos, ou seja, assim como nós somos inseridos em Cristo, nós somos inseridos na morte dele. Se fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, né, como Cristo, né, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, o seremos na sua ressurreição. Então, faz muito bem esse versículo sobre esse que você leu em Gálatas, sobre estar debaixo do aio, né? O que é que significa aio? Vocês sabem o que significa aio? Então, eu vou ler aqui, ó. Aio significa como se fosse... É que eu estou num vocabulário aqui em italiano, eu quero português. Espera só um minutinho. Então, olha só. Aio significa como se fosse um telhado. Em grego, sabe o que significa em grego, no Strong? Eu abri aqui. Em grego, essa palavra aí é paidagogos, como se fosse pedagogos, não é? Paidagogos, tutor, um guardião e um guia de meninos. Entre os gregos e os romanos, o nome era aplicado a escravos dignos de confiança que eram encarregados de supervisionar a vida e a moralidade dos meninos pertencentes. E bem, aos meninos não era nem mesmo permitido sair de casa sem sua companhia, até que alcançassem a idade viril. É isso aí. Esse é o que está no Strong. Então, no português é como se fosse um criado particular, né? Um escudeiro, um criado, uma pessoa que estivesse ali. Tem uma outra palavra que é boa para isso, como se fosse uma governança, um governante da casa. Como é que chamava aquelas? Governanta mesmo, né? Governanta mesmo, exatamente. Ou governante, né? Tá certo? Então, por que eu quis falar sobre isso, né? Sobre Romanos capítulo 6. Eu quis falar justamente por causa da pergunta que você fez, né? A lei serve para quem? Né? Então, veja, lá no Velho Testamento, a morte, ela era o prêmio para o pecado. O salário para o pecado é a morte. A gente já viu isso em Romanos capítulo 2, 3 lá, né? E 4. O salário do pecado é a morte. Lá no Velho Testamento, se você não cumprir toda a lei, você é digno de morte. Só que Jesus, depois acho que a gente vai acabar discutindo um pouco mais sobre essa questão de Cristo, a gente entende que Jesus, que quando nós nos batizamos em Cristo, somos inseridos na sua morte. Ou seja, aquela morte do Velho Testamento não tem mais valor para aqueles que têm fé em Cristo. Aquela morte não se aplica mais, porque nós somos plantados na morte de Cristo. Amém? Era isso que eu queria dizer. Valdo, pastor Weber, querem? Então, o pastor Weber levantou a mão. O microfone, pastor Weber, está fechado. Uma coisa que eu vejo com relação à lei, e o Senhor Jesus Cristo não tem nada a ver com a lei.
Ele veio para cumprir, mas a lei não saiu nada do Senhor Jesus dentro da lei. Nada. Aqui em João capítulo 8, versículo 17, João 8, 17, diz o seguinte, João capítulo 8, versículo 17. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Quer dizer, Jesus fala a vossa lei. Quer dizer que ele não tem nada a ver com a lei. Ele falaria dessa forma, que a nossa lei, diz o seguinte, não, ele falou a vossa lei. E em João capítulo 10, versículo 34, achei interessante isso. João 10, 34. Respondeu-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Quer dizer que Jesus, você não vê Jesus, ele participou, como se ele participasse dessa lei. Ele fala que veio cumprir a lei, mas ele não tem nada a ver com essa lei. A lei foi dada por Moisés. O Deus que deu, através desses 2 versículos, eu percebo isso, que o Senhor Jesus Cristo, ele sempre ele fala da vossa lei, né? Se é a vossa lei, quer dizer que ele não tem participação nenhuma. Eu vejo dessa forma, que a lei foi dada por Moisés. A verdade veio por Jesus Cristo. Quer dizer que a lei ela foi dada por Moisés. E como Jesus, nesses outros versículos, ele fala da vossa lei, eu creio que o Senhor Jesus Cristo não tem participação nenhuma. Naquele momento onde foi ditado a lei e tudo, Jesus estava completamente fora de tudo aquilo ali. Ele não tinha nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. Aquela lei que Moisés recebeu na pedra, que o dedo de Deus escreveu nas pedras e tudo, quer dizer que o Senhor Jesus Cristo ele não teve participação nenhuma. Quer dizer, o Pai não teve participação nenhuma na lei. O Deus que Jesus nos revelou, que está lá em João capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E depois Jesus lá fala que a vossa lei. Então, é onde eu cheguei a essa conclusão, que o Senhor não tem participação nenhuma. Ele veio cumprir. Ele veio cumprir, mas ele não escreveu uma vírgula dessa lei. Amém. Então, vejo sobre isso, sobre a lei. Pastor Walter. Então, naquela passagem, né, que em 2 Coríntios, que deixa muito claro que a lei ela foi abrogada, né? Eu acho muito interessante, que está em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 14, que fala que a lei foi abolida, né? Um versículo muito revelador, que diz assim, né? Eu vou ler aqui. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, no mesmo véu, está por levantar na lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, aqui nos deixa muito claro, né, que até hoje, quando é lido Moisés, o que é lido Moisés? Seria o Velho Testamento com as suas leis e estatutos, né? E o mesmo véu está posto sobre o coração deles. Então, realmente que está bem dentro do contexto, né? Valdo, lê o próximo versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará, né? Então, aqui é o seguinte,
conforme a irmã Eliette, ela aí na introdução, né, ela fez ali um verdadeiro estudo que ficou muito claro, porque o que traz muita confusão é que Jesus Cristo ele deixou muito claro que a lei ia ser cumprida, né? Então, isso aí traz muita confusão, faz com que as pessoas acreditem que Jesus deixou claro que a lei é válida, até hoje, né? Mas quando nós olhamos no contexto, conforme a irmã Eliette colocou aqui de uma forma bem precisa, né? Que a lei, Jesus, ele disse que ia se cumprir tudo da lei, não ia se omitir nenhum tio da lei. E realmente isso aconteceu, a lei se cumpriu em Cristo, né? O Eliette passou. Então, assim, a partir do momento que ela se cumpriu em Cristo, ela foi abolida, né? E daí surgiu um Novo Testamento, que é, inclusive, é o que nós celebramos na ceia do Senhor, que é o cálice do Novo Testamento, né? E quando, nesse texto que fala que ele aboliu, depois continua dizendo, né, que quando é lido a lei, né, quando é lido Moisés, quando é lido a lei, quando é lido Jeová, né, esse véu está posto sobre o coração deles, para eles se livrarem, né, de tudo aquilo que está ligado nesta lei, que foi abolida, necessário é que eles se convertam ao Senhor, né? Se convertam a Jesus Cristo. Então, eu queria acrescentar isso daí. Pastor Weber? A lei, né? Um dos grandes motivos que o Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei, que ele veio e cumpriu a lei, por que Jesus cumpriu a lei? Porque a lei veio para condenar o homem, ninguém nunca tinha conseguido cumprir a lei. Então, quando a palavra de Deus fala que Jesus levou sobre ele Jesus, para levar sobre ele todas as nossas dores, os nossos pecados, ele teve que cumprir a lei. Porque através do cumprimento da lei, ele levou sobre tudo, ele mostrou para os principais potestades, os espirituais da maldade, príncipes das trevas, tudo quanto é demônio, tudo quanto é ser espiritual, ele mostrou que o homem, que ele veio cumprir a lei para livrar o homem dessa lei maligna. Porque a lei veio para condenar o homem. Aí Jesus veio, cumpriu a lei, e através disso ele levou tudo sobre ele. Porque até então, ninguém, nem Moisés, ninguém tinha conseguido cumprir a lei. Eu também olho mais ou menos dessa forma. Amém. Pastor Waldo? Porque a lei, né? Porque sem lei não há condenação, né? Então, o que justificaria a destruição do homem, a extinção do ser humano, teria que surgir uma lei para justificar, né, a destruição do homem, ser humano, né? Porque a própria palavra fala, se não há lei, não há transgressão, tá certo? Se alguém comete algum erro, sei lá, vamos colocar aí, desmatamento, por exemplo. O pessoal começa a desmatar, desmata, mas se não tiver lei, né, você vai desmatar. Agora, a partir do momento que observou-se que estava havendo muito desmatamento, opa, então vamos colocar leis aí, rigorosas, né? Para justificar a gente aplicar alguma penalidade, né? E o mesmo, né, um exemplo assim bem simples que eu estou dando, mas o fato é que a lei foi necessária para justificar a destruição do homem. Então veio esta lei que nenhum ser humano cumpriria, né? Ou seja, a jogada foi essa, ó, vamos colocar uma lei que ninguém vai cumprir, aí nós vamos conseguir eliminar, acabar com a raça humana, né? Então, veio a lei, daquela forma poderosa, né? E, no final, realmente, tanto é que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, sobre a lei. O que é na plenitude?
veio no apogeu, né? No momento ali que viu que não tinha mais solução para a raça humana, né? Mas só que a grande surpresa é que foi um homem que conseguiu cumprir a lei. Foi um homem, um ser humano que conseguiu cumprir a lei. A lei não veio sobre os humanos. Então, Jesus Cristo, ele veio como verbo, falou, não, peraí, então vamos ver se ninguém cumpre essa lei. E ele cumpriu a lei. Aí, o pior veio depois, que ele morreu, mesmo ter cumprido a lei. Então, onde ele conseguiu despojar tudo mesmo, toda a farsa, né, vamos dizer assim, né? Quer dizer, vieram com a lei para ninguém cumprir, né? Vamos acabar com a raça humana, mas veio um que cumpriu como homem, sabe? Mas ainda assim ele caiu na penalidade de morte, né? Porque ele estava levando o pecado de toda a humanidade. Então, eu acho muito interessante isso daí, porque ele cumpriu a lei, então quer dizer que a lei não tem validade nenhuma mais, né? E eu acho, assim, de uma abominação, eu acho abominação, tá? Aqueles mesmo evangélicos, né, que ficam aí querendo cumprir a lei, né? Eu acho isso uma abominação. Seria como se fosse vã, né, tudo que o Senhor Jesus Cristo passou, tá? Por quê? Porque Jesus Cristo não seria suficiente. Suficiente também seria você guardar o sábado, um exemplo que eu posso dar, né? Não apenas o sangue de Cristo teria o poder foi poderoso para salvar, mas também tinha que acrescentar algo que seria um tipo de legalismo, né? Que é o cumprimento da lei. Pastor Hélio. Então, na realidade, eu ia ler aquele versículo de João 17, João 1, 17, que ele fala o seguinte, quer ver? Deixa eu colocar aqui, 3,17, porque enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, ou seja, a condenação já existia, né? Mas que fosse salvo por ele. Quer dizer, a finalidade de Cristo não é a condenação. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está. Olha a seriedade desse versículo 18. Ou seja, se você não crer em Cristo, a condenação ela já foi posta, percebe? A sentença já foi dada para quem não crê. Entendeu? É isso que eu vejo nesse versículo. Ou seja, não tem jeito. Percebe? Não tem outro jeito, a não ser crer em Cristo. Porque a condenação, ela já existe. Ela não existe outra possibilidade. É isso que o versículo diz, não tem outra possibilidade de você chegar a Deus, de você ser salvo. Porque só pode ser salvo quem crer em Cristo. Amém. Eliette, com você. Amém. Então, eu queria que o pastor abrisse 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Porque aqui também tem uma pergunta, né? A lei é boa ou a lei é ruim? Nós já vimos que a lei acabou agindo como um aio, né? Que seria como quase que um tutor, né? Para segurar pela mão as crianças, né? Então, 1 Timóteo 1, verso 8, certo? Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados. A lei é feita para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os que matam o pai
ou os que matam a mãe, e para os homicidas. Deixa eu ver, até o 10. Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Por que eu acho, irmãos, que está escrito esse recado para a gente aqui em Timóteo? Porque a pessoa, nós que estamos em Cristo, nós não somos roubadores, nós não somos matadores de mãe, de pai, nós não somos irreligiosos. Então, todas essas qualificações que tem aqui para uma pessoa, o cristão não é. Né? Só que a própria Bíblia diz que os que estão em Cristo já saíram da lei, né? Porque Cristo ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Então, se Cristo nos resgatou da lei, nós que estamos em Cristo, nós saímos da lei. Mas, conforme está escrito aí em Timóteo, né, em 1 Timóteo, verso 1, a lei ainda vigora para os que não estão em Cristo. Porque os que não estão em Cristo têm que ter, até o pastor Valdo falou, né, é um tutor de meninos, né? É um tutor de meninos. O que é menino? É aquele que não conhece a Cristo. Então, ele tem que ter um mínimo de freios, né? Qual que é o mínimo de freio? Honra pai e mãe, não matarás, não dirás falsos testemunhos, são leis básicas que uma pessoa não necessariamente cristã, ela tem que seguir para ela ter pelo menos um mínimo convívio na sociedade, né? Mas o que a gente vê, então, que eu não sei a opinião de vocês, mas o que eu acho, irmãos, que a lei de Jeová ainda é válida para quem não está em Cristo. Essa é a minha pergunta que eu lanço. Por isso da condenação, né? Já está condenado. Quem não crê em Cristo já está condenado. Porque, na verdade, a lei condena. Exatamente. Né? E esses que estão totalmente apartados de Cristo, a lei está sobre eles, por isso que está condenando eles. Pastor Valdo. Então, é o seguinte, veja bem. Se a lei ela ainda está vigorando para aqueles que não estão em Cristo, então isto também pode nos levar a crer que o Senhor desta lei também tem vigorado, né? E então, quando o Evangelho fala que a partir do momento que você está em Cristo existe um transporte, né? Está lá, acho que é bom ler Colossenses, no capítulo 1, que fala assim, vou ler rapidamente aqui, sem precisar de abrir aí. Ó, Colossenses, no capítulo 1, no versículo 12, né? E diz assim, ó, dando graças ao Pai que nos faz idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados. Então, quer dizer que existe um transporte, né? Você sai de um reino e entra no outro reino. Isso daqui é algo espiritual, né? Esse transporte, ele não pegou ninguém aqui, arrebatou ninguém e transportou para um reino. Isso aqui é um transporte espiritual. Espiritualmente estavam sob um jugo. Quando você aceita Jesus Cristo, você está em Cristo, ele te tira deste reino, né? Da potestade das trevas. Mas aqueles que permanecem, né, neste reino da potestade das trevas,
conforme fala, né, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, quer dizer que ainda existe um ser espiritual que mantém um reino aqui nessa terra e que ele usa desta lei, né? Esta lei que nós, em Cristo, estamos livres dela. Eu entendi dessa forma. Weber. A lei, a gente observa, igual a irmã disse, né? Que a lei ela é boa para as pessoas cumprir e tudo. Mas quando Jesus veio, ele mostrou que realmente ninguém consegue cumprir a lei. Porque quando Jesus chegou e disse que aquele que olhar para uma mulher e desejar em teu coração, já cometeu o adultério. Quer dizer que Jesus, o que ele veio? Ele veio nos dar a condição de ser um ser espiritual, de não cumprir a lei para Jesus não é você não praticar, é você não desejar, né? Quer dizer que a lei é uma coisa que não resolveu nada, por esse motivo, porque a lei é carnal. O Senhor Jesus Cristo veio e nos trouxe poder espiritual para cumprir a lei e muito mais, porque Jesus, quando a lei fala para olho por olho, dente por dente, Jesus manda oferecer outra face. Quando a lei fala para não cometer adultério, Jesus fala para aquele que olhar e já desejar em teu coração, já cometeu adultério com ela. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Esse negócio que está acontecendo no Brasil, a política no Brasil está fazendo muito cristão pecar. Está fazendo muito cristão pecar, mas muito cristão pecar, pelo que eu estou vendo, né? Eu vi o Nicolas, por exemplo, que é um político muito, né, conceituado, é um cristão. Ele achando bom ter morrido não sei quantos bandidos lá. Quer dizer, ele não vai matar os bandidos, mas ele já desejou no teu coração, ele cometeu o pecado. O Senhor Jesus Cristo ele veio dar condição para o homem realmente cumprir a lei, cumprir os mandamentos, os estatutos, porque a função do Senhor Jesus é arrancar do nosso coração todo desejo de pecar. Então você vê que quando fala que a lei de nada valeu mesmo, que a lei é carnal. E quando a lei, tudo que é carnal, não tira o homem daquilo. A maioria não está matando hoje, né? Não está matando porque sabe que vai preso. Né? Por isso. Mas que o desejo do coração... Eu vi uma pessoa fazendo uma simulação que o Lula tinha morrido, rapaz, teve um lá que soltou até foguete. Né? Aí depois que descobriu que era uma simulação, que a gente tinha morrido, né? Quer dizer, isso que nós estamos passando no Brasil está nos ajudando muito a começar a exercitar a lei que Jesus deixou para nós, né? Não desejar no coração, né? Não matarás, mas aquele que desejar a morte já matou, né? Então, irmãos, a lei ela é muito vazia e muito, né? Não matarás, honrar teu pai e tua mãe, não, quer dizer, a maioria está honrando o pai e a mãe porque lembra da lei, mas na verdade o coração, né, tá com problema. Glória, assim que eu vejo, né, irmãos? A parte que Jesus nos deixou com relação à lei. Amém. Eu posso falar ou tem alguém na frente para falar? Posso falar? Pode. Eu queria mostrar que eu achei interessante que parece que o pai tem um mandamento diferente do mandamento do filho. Tá? Apesar que nós sabemos que o pai e o filho, um reflete o outro, né? Só assim, a título de curiosidade, eu queria que o pastor abrisse João 15:12. João 15:12, que fala de dois mandamentos diferentes. Então, João 15:12. Jesus fala assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Isso aqui eu quero frisar bem, irmãos, que a gente vê muitos pastores falando, Jesus falou, ame como você se ama, A ti mesmo. o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus não falou ame o próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim, ama o próximo como eu vos amei, que é um amor diferente, né? Que é um amor altruísta, é um amor divino, é um amor sem querer esperar nada em troca, certo? E aí, agora eu queria que o pastor abrisse em João 13:34. Então, Jesus mudou totalmente o mandamento, porque todos os mandamentos se resumem nesse, amar o próximo. E João 13:34 fala assim, foi esse que eu falei, né? João 13:34. Então, o 15:12 é a mesma coisa? Então, desculpa, irmãos, é o 12:50. João 12:50. É porque, como eu não transcrevi, eu deixei só os versículos aqui. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Jesus aqui, ele está falando do Pai. Vamos ver o 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Então, a gente vê, irmãos, que o mandamento de Cristo é ame o próximo como Cristo me amou. E o Pai, ele tem um mandamento que ele foi além ainda, falando, olha, o meu mandamento é a vida eterna. Vocês veem que Jeová nunca ofereceu vida eterna para ninguém. Jeová, ele oferecia 613 estatutos, juízos, mandamentos, que o máximo que a pessoa iria ganhar era benefícios materiais, ou prole, né? Ou se ele não cumprisse a lei, como está em Deuteronômio 28:14, era castigos. Jesus mudou totalmente o foco. Jesus falou assim, olha, o mandamento do Pai é a vida eterna, e o meu mandamento, você pode resumir tudo, inclusive isso aqui, eu queria que o pastor, só para terminar essa minha intervenção, Romanos 13, 9 e 10, só para fechar esse pensamento, irmãos, Romanos 13, 9 e 10. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que cumprimento da lei é o amor. Então, mesmo quando Jesus estava se referindo à lei de Jeová, e falava, olha, se você amar o próximo, não precisa de lei falando não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, porque tudo se resume nisso, no amor. E quando veio a fé lança fora a lei, né? Então, eu acho que essa explicação aqui que Paulo deu em Romanos é muito importante, irmãos, porque às vezes a pessoa fica pensando, não posso adulterar, não. Como o pastor Weber falou, né? É muito além disso o adultério, é pensar, é desejar, Jesus já considera adultério. Mas quando Paulo quis explicar aqui em Romanos, ele fala, olha, tudo que está na lei se resume a uma coisa só, ama o próximo, aí você não precisa se preocupar em ficar cumprindo lei. Amém? Só para... Posso falar agora? Pode. Só para complementar o que a irmã disse, inclusive, foi a única dívida, né, que o Senhor Jesus deixou para nós pagar, né, irmão?
que está aqui em 13, Romanos 13, 8, né? É o A anterior, né? ninguém, né? Foi a única dívida, que Jesus ele pagou todas as nossas dívidas, né? Mas deixou uma para a gente pagar. Essa que é: ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, o pastor Valdo. Está fechado o microfone, pastor Valdo. Então, eu acho muito interessante também, é o seguinte, que a lei, ela foi dada, né? A lei foi dada pelos anjos, e ela vigorou, né? No decorrer da história, né? E eu acho muito interessante. Ali tinha vários profetas, né? Tem os personagens bíblicos, né? Eles passaram por tantas coisas, eles conseguiram manifestar, né, muito poder, né? E, a exemplo, o próprio Moisés, com poder abrindo o Mar Vermelho, assim como Elias e Isaías, né? Todos eles, Davi, né? Cometeu pecados terríveis, e quer dizer, todos os profetas, por mais que foram homens assim virtuosos, né? Nenhum deles conseguiu cumprir a lei, certo? Eu acho interessante que o maior deles, aquele que foi maior que Isaías, aquele que foi maior que Davi, aquele que foi maior, né? O maior deles, maior que Abraão, o que foi maior de todos eles, quem foi? João Batista. Né? Não é interessante isso daí? Quer dizer que João Batista, ele, vamos dizer assim, se teve um que quase cumpriu, né? Se teve um que quase cumpriu, pelo menos o que mais foi João Batista, né? Conforme está lá em Mateus capítulo 11, versículo 11, o pastor Hélio quiser colocar aí, olha só, 11:11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, né? Então, aquele que nasceu de mulher não teve nenhum maior que João Batista. Nenhum foi maior que João Batista, né? E no velho, antes de Cristo, para que a pessoa pudesse ser considerada grande, ela teria que estar, pelo menos, tentando, vamos dizer assim, cumprir as leis. Porque não foi o próprio Deus quem enviou aquelas leis? Então, para ele ser considerado grande, ele teria de ser né, uma pessoa que procurasse cumprir ali as leis, né? E quando a gente continua lendo, que é a parte que eu acho que é mais importante desse versículo, que fala assim, ó, mas aquele que é menor, olha lá, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. O reino dos céus chegou em Cristo. Jesus falou, olha, arrepender porque é chegado o reino de Deus, né? É muito interessante essa ligação que Jesus faz do arrepender com o reino de Deus, porque a partir do momento que a pessoa arrepende, ela vai nascer de novo, porque ela vai partir com o batismo, né? Então, é necessário que haja arrependimento para que ele possa passar a pertencer ao reino de Deus. Então, aquele que é menor, sabe, é considerado maior do que o maior do Velho Testamento, que foi João Batista. Esse versículo ele não deixa dúvida disso que eu estou dizendo, né? O menor do reino de Deus, menor é aquele que escorrega, aquele que dá suas caneladas, aquele que, né, vacila muito, né, que é o menorzinho.
ainda é maior que João Batista. Então, isso daí, nesta passagem, o Senhor Jesus deixou muito claro que é necessário, sim, o homem nascer de novo, né? E o nascer de novo, quando ele nasce de novo, ele vai ser maior do que o maior dos homens do Velho Testamento. Queria deixar mais esta observação aí. Amém. Pastor Hélio, como já é 20h56, se o pastor quiser dar o fechamento, fazer a oração final, que acho que a gente já abordou, né? Os vários aspectos, achei que essa mesa foi muito rica em ideias e em enfoques, né? Sobre a lei, se ela está vigorando ou não. Então, como a gente viu, né? Quem está em Cristo está fora da lei, e quem não está em Cristo está na condenação da lei. Eu acho que isso seria assim um resumo, né? Cristo veio sob a lei, cumpriu a lei, simplesmente com o objetivo de nos salvar. Mas a lei foi abolida, foi abrogada por Cristo por causa da sua fraqueza e inutilidade. Está escrito isso em Hebreus, se alguém quiser anotar, 7:18. Mas Cristo lançou fora a condenação, lançou fora a lei, e agora nós estamos sob o novo mandamento de Cristo. Então, eu acho que isso ficou claro aqui na nossa mesa redonda, no nosso bate-papo, e isso é assim, um motivo de júbilo para o nosso coração, que nós estamos fora da condenação de Jeová. Amém. Estamos debaixo da fé, né? Nós estamos justificados pela fé em Cristo. Amém. Amém? Então, eu até peço vênia, porque é o seguinte, há talvez uns 10, 15 anos atrás, talvez um pouco menos, eu preguei sobre lei versus amor. A irmã Eliette lembra dessa pregação, né? Lembro. E eu acho que eu gostaria de trazer essa mensagem na próxima sexta-feira. Tá? Então, vou repetir esta mensagem, com a devida vênia dos irmãos. Mas glória a Deus. Amém. Eu acho que a gente está aprendendo a mexer aqui com a mesa redonda e vamos continuar fazendo algumas mesas redondas, tá bom? Amém. Vamos encerrar. Fecha seus olhos. Jesus querido, Pai eterno, Deus amado, Senhor, como é bom falarmos das tuas coisas, como é gostoso, Jesus, estarmos nesta mesa redonda para que a gente possa aprender mais com os irmãos, observar por outros olhos aquilo que está na tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Peço que o Senhor abençoe os irmãos que estão aqui, presente nesse momento, aqueles que vão assistir essa mesa redonda. Peço, Senhor, que o Senhor os livre de todo o mal, que o Senhor os abençoe. Deus eterno, Senhor, esteja conosco neste fim de semana. Teremos Santa Ceia e será uma festa, uma alegria, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um desses meus irmãos queridos aqui. O Valdo, a Eliette, o Weber, os irmãos que estão assistindo, Senhor, obrigado por esses queridos, eu te louvo por isso. Senhor, nós te agradecemos e que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos encerrar a gravação.